Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, fechando a semana, abrindo o Campeonato Brasileiro. Graças a Deus o brasileiro está começando, agora sim, o couro vai comer. O brasileiro começando, o Cruzeiro enfrentando o Corinthians na Arena Pantanal e o Atlético pegando o Palmeiras. Lá no Allianz Parque, tanto no Cruzeiro quanto no Corinthians, dúvida fica se as equipes serão titulares ou não. No Atlético, o Levi Coupe já definiu. Vai com o time reserva. Daqui a pouco a gente fala tudo com os nossos intrépidos comentaristas aqui nos Donos da Bola, que já está no ar até às 13h41. Olha, você que é meu amigo telespectador, muita atenção. Eu já falei aqui, por diversas vezes, que a Socicar é a melhor proteção para aquilo que você tem tanto amor. Tem gente que ama o carro e gosta da esposa, tão somente. Você tem que proteger o que é seu, o que você levou tanto tempo para conquistar, com a Socicar, pelo menor custo. E é o melhor custo-benefício. Por apenas R$ 3,00 por dia, você garante a proteção total do seu carro ou motocicleta até 300 cilindradas. Atenção, contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer fenômeno da natureza. E olha só que espetáculo. A assistência técnica 24 horas da Socicar é em todo o Brasil. Então, se você sai daqui hoje e vai viajar para qualquer lugar no Brasil, tem assistência 24 horas em caso de pane, pneu furado, chaveiro ou até mesmo reboque. Ou seja, precisou da Socicar, você tem em todo o Brasil a proteção e segurança que você precisa. O que é que você está esperando, meu amigo? Ligue agora, 3353-4540. Quase 10 anos de tradição. Adquira a proteção para o seu carro ou motocicleta até 300 cilindradas e tem promoção hoje. A promoção é a seguinte, tem esse checão aqui de R$50, tá? Somente para os 50 primeiros telespectadores que ligarem agora e falarem que estão assistindo os Donos da Bola. Descontão de 50, né? Já paga a feira no final de semana, fala aí. Então é o seguinte, assistência 24 horas em todo o Brasil, proteção, tranquilidade e satisfação, somente a Socicar pode oferecer para você. Ligue agora 3353-4540. É parceira! É Help 24 horas. Ligue agora 3353-4540. Toma um checão aqui, ó, meu querido. Torcedor do Cruzeiro, hein? Olha aqui. Depois de conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, o sonho do Galo agora é o Campeonato Brasileiro. E a pressão já começou. Eu sinto que a torcida, não vamos vacilar não, tem elenco e tal, vamos para cima, vamos tentar conquistar. Falei agora no jogo aberto ali, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil e o Brasileiro é do Galo. Nada pode ser mais mureteiro do que a minha opinião, não é? Mas vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. Gisele Ramos traz todo o panorama do Galo que joga amanhã, 6h30 no Allianz Parque. Roda aí. O caminho é longo, 38 rodadas até a conquista do título. Um sonho para Marcos Rocha. É o único título que falta para mim também dentro do clube. Então tem essa ambição de alguns jogadores que estão aqui há mais tempo de buscar esse título. Nos últimos 2 anos, as conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil mostraram que o Galo é especialista em competições mata-mata. No Brasileirão, a história é diferente. É um desafio, igual eu venho falando, a gente tem mais de 70% dos pontos dentro do Independência e acaba pecando fora de casa. Então a gente tem que achar esse equilíbrio para que a gente possa conciliar os nossos pontos dentro de casa com os de fora, para que a gente possa brigar pelo título. E o primeiro compromisso é justamente fora de casa. O Galo enfrenta o Verdão na Arena Palmeiras, um adversário que traz boas lembranças. No ano passado, os dois times se enfrentaram 4 vezes, 2 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. E só deu Galo. A missão de manter a boa sequência pode estar nas mãos dos reservas. Levi Coupe deve poupar os titulares, já que o time se divide entre 2 competições. O cansaço de alguns é inevitável. São menos de um mês, deu praticamente quase 10 jogos. Então, eu venho sentindo muito também pela falta de treinamento, né? Por ter ficado quase 20 dias parado. Alguns jogadores que vêm jogando 90 minutos desde o começo do ano. Então, acho que é um momento sim, mas é uma decisão do Levi. Então, a gente vai acatar qualquer decisão dele. Reservas, apostos e a certeza de muita vontade para começar o Brasileirão com o pé direito.
Bom, o Atlético já está definido, Brasil. A gente acompanhava agora que o Atlético já está definido e mesmo o time reserva do Atlético é um time muito forte para enfrentar o Palmeiras. Eu até tenho um time aqui, mas enquanto isso, vai falando sobre esse time reserva que atua amanhã contra o Palmeiras. Por gentileza, Brasil. Um jogo muito difícil, Everton. Um grande abraço para você e para os amigos. É interessante, o time é forte teoricamente, mas quando você olha, Maxwell tem jogado? Não tem. Mas é legal que ele tenha ritmo. Giovanni Augusto, aquilo que a gente falou, é uma boa. Ver como o Giovanni Augusto vai se portar, começando, iniciando como titular, e de repente pode ser uma alternativa mesmo para quarta-feira. Você vai ter o Eduardo, que é um menino que tem qualidade, ou seja, Cárdenas, outro que precisa ritmo, tem que aproveitar a oportunidade, e até o Jô, né? O Jô que foi redimido de todos os pecados, absolvido. É interessante a gente ver esse time, mas que, sem dúvida, quando a gente olha, você não sente tanta confiança, porque você vê Michael Suel, Cárdenas, aí você fica um pouco preocupado, um pouco grilado, mas sem dúvida, no caso do Atlético, que eu repensei minha posição, daqui a pouco eu te falo no caso do Cruzeiro, mas com relação ao Atlético eu mantenho. O Atlético tem que preservar mesmo, porque ele precisa de força máxima. E o conjunto do Atlético vinha jogando, o Atlético disputou a final do Mineiro. Então, no caso do Atlético, eu acho uma boa esse time reserva. Cadu, Vitor, Patrick, Thiago, Ed Carlos e Botelho, Josué, Eduardo, Giovanni Augusto e Cárdenas, Maico Suel e Jô. Convenhamos, é um bom time. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos. Por onde você tem andado? Eu tenho andado por São Paulo, trabalhando. Você sumiu, nunca mais mandou notícia. Não, é eu, né? Aliás, eu tô precisando ter aquela conversa. Pé do ouvido, Edu. Olha, a gente até tem que lembrar que o Atlético conseguiu um baita resultado contra o Palmeiras fora de casa no ano passado pelo Brasileirão, com o time reserva. Então, já há algum tempo, o Atlético tem mantido uma equipe B com qualidade. Estou mais ou menos da sua linha aí, pelo que você acompanhou, já deu o tom aí. O que é um homem que não muda de opinião, né, Júnior Brasil? Que não é capaz de rever. Com relação ao Atlético, o Levi está mais do que certo. A maratona tem acontecido, o time chegou à final do estadual, ao contrário do Cruzeiro, não teve um tempo de descanso ali, então tem que preservar mesmo. Agora, vai ser muito complicado, porque ao contrário do que aconteceu no ano passado, o Palmeiras hoje tem um time muito bom. E vale, né? Porque não tem outra competição agora. Para o Palmeiras vale e como vale. É impressionante como os palmeirenses estão empolgados esse ano, com o estádio, o Avante, todo dia subindo posições ali no hall dos programas de sócio-torcedor mais bem-sucedidos. Então, o Palmeiras, apesar de ter perdido o estadual, está na crise da onda. Então, faz parte. O Atlético está na Libertadores, vai enfrentar um time bem forte, vai jogar com o time B. E, além de estar correto por preservar o time principal, tem aquela história. Giovanni Augusto começa desde o começo, começa desde o início do jogo, para a gente ver como é que vai funcionar, o próprio Jô. Então tem o Cárdenas, né? Vamos ver, funciona, meu filho, vai jogar ou não. Então, boas coisas para a gente observar, além do fato de preservar o time principal. Muito bem. Dilmar, você acha que esse jogo contra o Palmeiras é, de fato, um grande teste para Giovanni Augusto e Jô? Evidentemente que outros jogadores serão observados, uns já jogam com frequência, um exemplo deles, o próprio Ed Carlos, mas, em especial, Giovanni Augusto e Jô. Seria um treino, sem desrespeitar o Palmeiras, estou dizendo, né, pela questão dos dois, para o jogo de quarta-feira, Dimara. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que principalmente para o Giovanni Augusto. No caso do Jô, acho que o Levi deixou bem claro na entrevista, alternando a questão do Thiago Ribeiro e do Carlos, porque os dois me parece que são os dois mesmo que disputam. O Jô é uma alternativa, uma possibilidade, mas ainda é Thiago e Carlos. No caso do Giovanni Augusto, não. Eu acho que esse jogo foi feito para o Giovanni Augusto. Ele pode ser titular até na quarta-feira. O Levi deixou uma incógnita no pensamento dele, na forma, porque ele sentiu muito a questão da armação. Então, acho que no caso do Giovanni Augusto, é o jogo do Giovanni Augusto. E vai ser muito importante para ele, porque o Atlético, como equipe reserva, e tinha que ser dessa forma, principalmente porque o Palmeiras vai vir com tudo, né? Para ele, o interesse é dele. Então, quer dizer, o Atlético é que está fazendo o seu jogo, mostrando, tentando alguns jogadores. E mais, o Levi não tinha muita saída. O próprio Marcos Rocha falou, olha, eu ainda estou sentindo. Eu estou jogando no sacrifício. Então, vários jogadores do Atlético ainda têm uma composição física que precisa de um cuidado maior. E acho mais, quando o Levi fala que o jogo da quarta-feira contra o Internacional vai ser mais intenso, mais pegado do que foi o daqui, acho que essa preocupação física é maior ainda. Então, a gente entende perfeitamente
os motivos porque ele vai começar o Campeonato Brasileiro dessa forma. Mesmo que lá na frente vai se falar assim, aqueles 3 pontos, o jogo do Palmeiras, se não acontecer nada. Mas está valendo. A Libertadores tem 100%. No caso do Atlético, é super fácil de entender o motivo. E é o jogo do Giovanni Augusto. Explica, inclusive. Chama o Levi aí. Deixa o Levi falar por que do time alternativo, como muitos gostam de dizer. Parece uma decisão assim muito lógica, né? Bem lógica, porque se levarmos em consideração, nós viemos de 2 jogos com o Cruzeiro, aí 2 decisões com a Caldense, o Colo-Colo no meio disso tudo e o Inter. Então, eu acho que é o momento. A gente quer vencer o Campeonato Nacional, é uma das prioridades também do Atlético. Mas é importante contar com o elenco justamente por causa disso. Quem disputa muitos campeonatos tem que ter um elenco grande. Bom, eu vou passar para você analisar, mas acima de tudo, por que você acha que o Atlético é legal poupar e o Cruzeiro não? Nós não entramos no Cruzeiro ainda não, tá, mas a gente fazer esse... Você está se precipitando. A gente fazer... Não, mas essa analogia, a gente fazer legal, esse paralelo aí, por gentileza, Brasil. Pelo seguinte, ontem eu até tinha dito que achava que as 2 equipes deveriam preservar pensando no jogo. Mas foi tão bizonho que a gente viu que o Cruzeiro não conseguiu apresentar, que fica evidente que o Cruzeiro precisa resgatar um conjunto. O Cruzeiro ficou aí 2 semanas parado. Já o Atlético não, ficou disputando o Campeonato Mineiro, chegou à final, vinha jogando. E dentro de campo o Atlético, mesmo errando na hora de finalizar, mostrou um futebol que é real, um futebol que é com qualidade. Já no caso do Cruzeiro, nada disso foi apresentado. Então você preservar, tirando um Damião, que vem de contusão, e talvez algum outro jogador que você possa tentar o Gabriel Xavier. Quem não está legal, quem está com problema, fez o CK, veio a fisiologia e falou, não, esse cara você tem que preservar. Fora disso, tem que pôr todo mundo para jogar. O Cruzeiro precisa resgatar essa vontade de vencer. É meio assustador isso, quando a equipe não consegue ter gana. E precisa resgatar também conjunto. Por isso a postura é diferente. Há diferença, um poupar e o outro não? Você acha que ninguém tem que poupar, os 2 titulares, 2 reservas, e aí? A diferença, independentemente da opinião de cada um, no mínimo a gente tem que reconhecer que é um fato que há diferença. Primeiro, o Cruzeiro ficou muito tempo parado, pôde fazer quase que uma intertemporada aí no meio da temporada em si. O Atlético teve jogo o tempo todo, não conseguiu poupar muitos jogadores. E além disso, tem essa questão do rendimento. Os 2 resultados foram ruins, mas o rendimento do Cruzeiro foi muito pior do que o do Atlético. Eu não tive ontem aqui para analisar, mas a minha opinião é essa, pelo menos. Acho que Atlético e Inter fizeram um baita jogo, lá e cá, equilibrado, um jogo muito agradável, e o empate foi ruim, mas aconteceu de um jogo muito bom. Já o Cruzeiro não, foi dominado. O São Paulo foi bem melhor do que o Cruzeiro. E no mínimo, Everton, com relação ao time aí da Toca da Raposa, eu acho que o que o Marcelo Oliveira tem que fazer é testar alguns jogadores que, se forem bem, podem jogar na quarta-feira. Gabriel Xavier, Pará, e talvez até o Bruno Rodrigo. Porque esses caras não têm ritmo. O Manuel precisa de ritmo, ele mostrou isso. O Manuel... A discussão hoje no Jogo Aberto, pelo menos na parte do debate, não, é porque eu achei que você estava confundindo com o Bruno referente. Não, deixa eu, por gentileza, bacana. Pode continuar a conversa. Não, então eu gostei dessa camisa do Racing de hoje. É bacana, né? Você viu que a gente tem que... A discussão era a abertura do Campeonato Brasileiro, né? E a abertura de Campeonato Brasileiro, se o Atlético hoje tem um time, um elenco que dá condição do torcedor imaginar que ele possa ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque o time reserva é bom. O banco é qualificado, e a gente falou isso aqui a semana inteira, antes do jogo contra o Inter. O time titular é bom. Dá para ter confiança? Dá. Eu acho. Você acredita em tradição? Acredito. Agora, tem uma coisa, Everton, que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte. O Atlético também tem jogadores que correm o risco do Atlético perder nessa abertura de janela da Europa e corre o risco de perder também por questões contratuais. É o próprio caso do Rafael Carioca, é um jogador que ainda não renovou o contrato. É o caso do Marcos Rocha, é o caso do Douglas. O Marcos Rocha não é a questão contratual, mas a questão de uma saída. Então,
esses times todos que estão começando o brasileiro ainda vão ter essa passagem, essa abertura europeia que pode levar muita gente. Então, tem que ter um cuidado com isso. Agora, o Atlético parece que está se planejando nessa possibilidade aí também. Uma coisa que não era falada em termos de Libertadores, voltou a ser falada na questão de reforços. Ou seja, a diretoria está observando tanto o que pode continuar quanto o que pode estar chegando. Então, eu acho que até essa atenção e esse planejamento do Atlético mostra que ele entra na disputa do brasileiro, não nesse primeiro jogo, porque as atenções ainda estão voltadas para a Libertadores, mas entra no brasileiro com essa vontade, essa alternativa, porque ele está planejando. O Atlético tem um Guilherme, não pode contar com o Guilherme agora, e ele tem um histórico que não é muito favorável e tal, de contusões, mas o Atlético não tem um substituto para o Guilherme, não tem. A gente acreditava que o Cárdenas pudesse fazer esse papel, mas até agora não deslanchou. Muito miúdo, né? Impressionante como ele é miúdo. Eu fui lá na cidade do Galo um dia desse, tem que dar uma injeção de Ripercol nele, dar uma ração, tem para ele dar umas bombas. É muito miúdo, boa, né? Muito miúdo. Não, mas menos que o Bernard, com certeza. Mas o Bernard passou, né, por um processo de reforço muscular e quando ele chegou à seleção, ele estava mais forte. Não, eu dei mas independente disso... Futebol é cheio de cara miúdo. Independente disso... Não, mas eu estou citando o Cárdenas especificamente. Ele é mais miúdo que os outros. Independente disso, o Atlético precisa de pelo menos mais um cara cascudo no meio campo como armador. Ah, mas onde encontrar? Não sei, o Maluf que ganha para isso, ele que se vire lá. Meu cara, a vida é cheia de momentos importantes. É seu filho que passou no vestibular, é um aniversário de alguém da família, então é uma promoção que você ganhou no emprego. E o que a gente faz nesses momentos? A gente corre para falar com os amigos, com os parentes, com as pessoas que a gente gosta, porque momentos importantes não podem ficar para depois, é ou não é? Então olha só essa dica da Claro. Com o Claro Fone, você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade, por apenas R$ 19,90 por mês no combo multi. Você conta todas as suas novidades para quem você quiser e não precisa se preocupar com o valor da conta. Além disso, você conta com serviços inteligentes grátis como Conferência 3, identificador de chamadas e chamada em espera. Não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora 4004-8021 e peça já o seu, porque, claro, é você quem faz o agora. E vai começar o Brasileirão, dono absoluto das últimas duas edições da competição. O Cruzeiro faz a estreia contra o Corinthians. As duas equipes vêm de derrota pela Libertadores e no meio de semana fazem o jogo de volta da competição. Olha, presta atenção, será que vão de time titular? Será que vão de time reserva? Diogo Ramalho, o príncipe de Araçuaí, fala nos donos da bola. Vai começar e não é exagero dizer que o Cruzeiro tem sobrado nesse tipo de competição. Depois do desembarque com derrota para o São Paulo, agora é o Corinthians pela frente. O brasileiro é sempre assim, acho que são times grandes que a gente sempre vai enfrentar, não dá para escolher o adversário. Então a gente tem que respeitar e saber jogar contra o adversário que a gente vai jogar. Cruzeiro e Corinthians têm que reverter os resultados negativos pela Libertadores já na próxima semana. Pelo momento parecido, pode ser que as duas equipes não tenham força máxima no domingo. Do lado azul, essa é a ideia. Nós temos um elenco capaz de jogar o primeiro jogo pelo Brasileiro e precisamos de concentrar todas as energias para esse jogo de quarta-feira. Por isso é possível que a gente jogue com um time ou mesclado ou com um time totalmente modificado no domingo. A gente tem que viver cada momento, né, intensamente, né? A gente é o atual campeão brasileiro, bicampeão. Mesmo que seja começo de competição, é importante vencer. Então acho que a equipe tem que estar ciente disso e buscar a vitória dentro do brasileiro é importante também para dar confiança aí para depois na sequência da Libertadores. Difícil prever qual será a formação celeste neste domingo, mas é o início de 38 rodadas que o Cruzeiro conhece muito bem. Uma chance para fazer! É como vocês são pessoas más, né? Vocês criticam o Marquinhos, dizem que ele não tem grife. Ele recebeu mas ao muitas mesmo críticas. tempo vocês pedem. Ninguém. Ao mesmo tempo vocês pedem o Marquinhos como titular da equipe. Eu gostaria de ouvi-lo. Da próxima vez seja mais sutil nas críticas à minha pessoa. Por gentileza, discorra sobre Marquinhos aí. Sobre o Marquinhos eu nem estava aqui para criticar, então não falei. Imagina criticar. Eu sei que não. Se estiver acompanhando pelo YouTube.
Sobre o Marquinhos, que você quer que fale? Não, sobre o Garrincha. Ah, tá. O Garrincha, o gênio das pernas tortas. O Marquinhos é um bom jogador, mas... Depois eu te falo. Ele não foi bem contra o São Paulo, mas ninguém jogou bem contra o São Paulo. No todo, se a gente for avaliar 2015, ele está melhor do que o William, por exemplo, que é um concorrente direto para a mesma posição. Eu até gosto mais do William como jogador em geral, então tem que dar a mão à palmatória. O Marquinhos faz um bom 2015. Ao mesmo tempo, Everton, a cobrança de muita gente na torcida do Cruzeiro é a seguinte: o Marquinhos é um bom jogador, pode ser um ótimo coadjuvante, como foi no ano passado. Quando ele começa a ser a solução, é sinal de que algo não está tão bem assim. Acho que esse raciocínio pode ser aplicado. Não é exatamente criticar o Marquinhos, né, Júnior Brasil? É questão de colocar a qualidade do jogador num contexto mais amplo. Ele é um bom atleta, um bom atacante, mas não pode ser a solução, né? Não pode ser o principal jogador. Essa responsabilidade de ser atribuída a ele assim? De forma alguma. Por a gente está acostumado, você faz isso toda hora. Você é um crítico, às vezes, do jogador sem grife. De jeito algum, nunca fiz isso. Para mim, o tanto que eu defendi o Marquinhos muito, falando que ele tem que ser titular. É uma coisa um pouco inconcebível, realmente, porque você não tem ali um cara para resolver, para falar esse é o titular, é o baita cara, o cara da técnica. Mas neste grupo, o Marquinhos tem que ser titular. O William tem muito mais grife que ele e não está jogando nada. O William está devendo. Esse ano o William não conseguiu apresentar um bom futebol. E o Marquinhos, pelo menos, é um cara que tem muita entrega. Às vezes ele não consegue, mas tem muita entrega. Em várias partidas ele foi o melhor jogador do Cruzeiro. Marquinhos delivery, ele entrega na defesa, entrega no ataque, mas entrega no bom sentido. Agora tem jogador no Cruzeiro que está entregando. Mena, que beleza, hein? Avenida Mena, está sendo inaugurada aqui em vários locais. Quando foi contratado? Não, o Mena nós inclusive acompanhamos na Copa do Mundo. De Mário Oliveira. Nós acompanhamos na Copa do Brasil. E falou. Corta o Brasil. De Mário Oliveira, a palavra é sua. Ele gaguejou. Não, foi muito grande. Obrigado, parceiro. Tamo junto. O Marquinhos... Nesse conteúdo, ontem eu até recebi uma mensagem do pessoal dizendo assim: você continua defendendo o Marquinhos, você vai queimar seu filme. Eu falei assim: olha só. Não, mensagem no Twitter. Agora, eu vou dizer uma coisa: a questão do Marquinhos é simples. E por que a torcida tem essa crítica a ele? Porque, na verdade, não é o Marquinhos especificamente, é uma qualificação do time. Né? O que a torcida espera é que o Cruzeiro seja mais qualificado em termos de time titular e, obviamente, você qualifica o seu banco. Eu acho que a crítica, como foi ao Mena, como foi ao Mike, como é... O Mena e o Mike, eles estão deixando muito mais a desejar do que propriamente o Marquinhos lá na frente. O Cadu estava no jogo, ele viu. O Marquinhos foi à frente, o Marquinhos voltou, o Marquinhos tentou uma mobilidade. E jogadores com muito mais nome dentro do Cruzeiro e que a torcida respeita muito mais e ainda não vaiou, que é o caso do Mike, do Mena, eles recebem menos críticas do que recebe o Marquinhos. Então, esse comportamento da torcida, eu acho que tem muito mais a ver com a qualificação do time. Você quer me perguntar algo? Júnior Brasil, você falou que a principal característica do Marquinhos é a entrega. Falando em entrega, deixa eu falar do Tidelcio, que faz. Aliás, o Marquinhos do Cruzeiro precisava trabalhar, então, lá no Tidelcio, porque se a entrega é a principal característica dele, o Tidelcio está entregando 5 quilos de pão de queijo na sua casa, sabe? Se você estiver dentro do planejamento lá, do itinerário, né? Olha, da área de cobertura, muito bem. Isso não é a telefonia celular, não, mas é a área de cobertura. Então é o seguinte, o Marquinhos tem que trabalhar lá. Vamos para a hora mais gostosa do programa. Mostra lá, por gentileza, a hora do pão de queijo Tidelcio, né? Pão de queijo Tidelcio, tradicionalmente mineiro, caseiro, incrivelmente saboroso, produzido com o mais alto nível de qualidade. O pão de queijo Tidelcio está há mais de 15 anos nas mesas dos mineiros e agora em todo o Brasil também, porque esse é diferenciado. O pão de queijo Tidelcio recheado, que nós vamos mostrar agora, nos sabores requeijão, frango, calabresa e cheddar. Olha só, o pão de queijo recheado lanche é um produto ideal para você que possui lanchonete, cafeteria e padaria. Está pensando em melhorar suas vendas aí? Seja um distribuidor Tidelcio. Você, consumidor, que for a alguma padaria ou lanchonete, se não for Tidelcio, não aceite! Você merece Tidelcio pão de queijo recheado mini. Mostra lá de novo, Pisquila. Olha, é um tamanho um pouco menor, para quem gosta do menor, ideal para supermercados. Então você que é empresário da área supermercadista, tenha Tidelcio aí na sua gôndola. Aumente suas vendas. Quando você for ao supermercado, exija o pão de queijo Tidelcio. Você e sua família merecem o melhor. Brasil ontem foi no supermercado, fez a compra, passou tudo, no final não tinha Tidelcio, você devolveu, deixou no caixa.
caixa. Ligue agora 3589-6464. 3589-6464 e faça já o seu pedido. Acima de 5 quilos a entrega é grátis na porta da sua casa e a promoção é válida para pessoas físicas de Belo Horizonte e região. Mas você tem que conferir aí o site que aparece na sua tela, está aqui embaixo, né? Se a sua cidade está cadastrada na promoção. Pão de queijo Tidelso, o melhor do Brasil. Intervalo rápido, a gente volta em 2 minutos aqui com os donos da bola. Não saia daí, até já.